Fala pessoal, beleza? Alisson Macedo por aqui. Hoje estou fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas que querem criar o primeiro aplicativo. Esse vai ser um aplicativo no Expo junto com o React Native. É um aplicativo de to-do list, de listas de afazeres. Basicamente você vai poder adicionar aí umas tarefas do dia a dia e remover elas, tá? Vou adicionar uma aqui, ó, lavar o carro. Vamos adicioná-la aqui e também você vai poder excluir, tá? Por exemplo, agora o cachorro, se eu quiser excluir, ele tem a opção de cancelar ou dar um ok, ele já remove, tá? Bem básico, bem prático, realmente vai ser um vídeo voltado para quem está dando os primeiros passos aí, que não conhece, para ter a oportunidade já de criar o primeiro aplicativo, tá? Vamos lá, eu vou parar o meu emulador aqui. Bom, eu vou fechar aqui o meu emulador. E eu já parei ele aqui também, né? Pra gente fazer a instalação, eu tô aqui no Google, a gente vai procurar por Expo CLI, tá? Logo no primeiro link aqui, ó, de Expo Documentation, ele já tem as instruções pra gente instalar. Aqui embaixo ele já tem um comando, ó, que a gente pode rodar no nosso terminal e já fazer a instalação do Expo, tá? Vou deixar aqui de lado. No nosso terminal, vou pedir para limpar e eu vou colar esse comando, tá? De npm install e vou dar um enter. Caso você não, enquanto ele vai instalando aqui, né? Caso você não tenha o npm, você também pode fazer a instalação do pacote de npm e depois rodar esse comando, tá? Eu vou pausar o vídeo, assim que terminar a instalação, eu retorno. Voltando aqui, pessoal, a instalação terminou, tá? Eu vou voltar o navegador para cá. O que a gente vai fazer? Vamos acessar a pasta que você quer instalar o projeto, né? Que você quer criar o projeto. Eu vou acessar, no meu caso, vai ser desktop, projetos, YouTube, to-do list. Vou dar um clear aqui para poder... vou criar aqui o mkdir projeto 02, tá? E vou acessar a pasta projeto 02. Tá, dentro da pasta não tem nada, tá? É aqui que eu vou fazer a instalação que eu vou criar o projeto, tá? A gente vai utilizar um comando do Expo, que ele chama Expo init, tá? E depois a gente vai colocar o nome do aplicativo que a gente quer criar. No meu caso é app to-do list, tá? Vou dar um enter. Ele vai me apresentar aqui algumas opções. A gente vai utilizar a blank, tá? Ele verificou que eu já tenho um instalador Yarn. Ele me pergunta se eu quero utilizar o Yarn para instalar as dependências. Eu vou confirmar com o Enter. Vamos ver um pouquinho, fazer as instalações. Em casa dependências. Tá ótimo, ficou pronto. Ele já me apresenta aqui que para eu começar basta acessar a pasta do To-Do List. Porque ele criou uma pasta, app To-Do List, com o nome do projeto. Então eu vou acessar cd, né? App To-Do List. Se a gente olhar ali, já estão os arquivos do nosso projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um code espaço ponto. Ele vai abrir o VS Code com todo o código da nossa aplicação. Caso no seu VS Code, no seu terminal, dê uma mensagem de comando não reconhecido, o que você vai fazer? Você abre o VS Code, vem aqui em View, Command Palette, ele vai abrir essa telinha aqui de comandos, você vai escrever um comando de install e vai utilizar esse aqui, ó, shell command install code command in path, tá? Ele vai instalar o comando do code no path do seu sistema, tá? E aí sim você fecha o terminal, abre de novo, acessa a pasta e faz um code ponto e aí ele abre novamente, tá? Tudo certinho, todos os arquivos do projeto dentro do VS Code. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu só organizar um pouco. Vou trazer o emulador para cá. Tá ótimo. Voltando aqui no terminal, a gente vai rodar um comando para executar o Expo, tá? Que é Expo
start. Eu vou dar um enter e aí a gente aguarda o servidor rodar. Ele abriu aqui, ó, no navegador, uma nova aba, tá? Tá terminando, pronto. Então ele abriu uma nova aba com um terminal de comando e também aqui do lado algumas opções. Você tem a opção de baixar o aplicativo do Expo no seu celular, tá? Você entra lá na Play Store ou na Google Play e baixa o aplicativo do Expo e você pode ler com a câmera do teu celular esse QR Code que ele gera aqui e ele te oferece a opção de você rodar o aplicativo no seu celular dentro do Expo. Você seleciona lá OK e aí ele roda dentro do seu celular. As outras opções são a gente rodar aqui com o simulador ou do Android ou do iOS. No meu caso, vou selecionar aqui iOS para que ele já envie o comando aqui pro iPhone. Vai ser desse mesmo jeito no seu telefone quando você ler o QR Code. Tá? Ele vai abrir o Expo, lembrando que você tem que ter o Expo instalado no telefone. Vai abrir o Expo, vai conectar o seu telefone ao seu computador vai ficar de servidor, tá vendo que ele está enviando o bundle para dentro do simulador? Vai ser a mesma coisa com o seu celular. Bom, ficou pronto aqui, ó, a build, né? Então ele já abriu o aplicativo aqui, a primeira tela inicial. Eu vou aqui direto no VS Code. Esse é arquivo appjs. Ele é o arquivo dessa página que a gente está vendo, dessa primeira visualização do aplicativo. Pode ver que a mensagem que está aqui é a mesma mensagem que a gente tem aqui. Tá? Eu vou alterar, vou fazer o nosso primeiro Hello World e vou salvar. Ele já mostrou aqui, tá? Ele tem um live reload, então toda vez que a gente salva o arquivo, ele já recarrega a aplicação, tá bom? Vamos lá. Para fazer aquela aplicação, basicamente a gente tem uma lista, né? Aqui na parte de cima, lá embaixo a gente tem um formulário. Vamos começar a fazer por partes aí, já para a gente ter uma coisa visual, tá? E depois a gente vai adicionando as funções. O que a gente pode fazer? Esse view que a gente está vendo aqui, ele puxa uma estilização daqui de baixo, ó, do Style Sheet, onde ele seta uma variável styles e seta aqui um objeto container. Então veja que esta view aqui que a gente está vendo, puxa essa configuração de styles, depois container, e ela é um tipo de um flex 1, onde tem o objetivo de o objeto ocupar todo o espaço que ele tiver, o máximo do espaço que tiver disponível ali para ele, e um background color para setar uma cor, tá? Esse já é um objeto que está aqui, é uma view, tá? O que a gente vai fazer é adicionar mais uma view, tá? E dentro dessa view, a gente vai fazer aquele formulário que estava lá embaixo, tá? Dentro dessa view, a gente tem que colocar um carinha que é o text input, tá? E também aqui no caso do React Native, o botão não é um bottom como a gente conhece na web, tá? Ele é um touchable opacity, tá? Então a gente vai colocar esses dois carinhas dentro aqui dessa view, tá? Então primeiro a gente vai colocar o text input e depois a gente vai colocar o touchable opacity, tá? O que eu fiz lá em cima foi importar os dois, tá? De dentro do React Native e aqui embaixo eu estou utilizando esses dois componentes, tá? Deixa eu ver. Tá, ele tá me dando uma mensagem de erro porque neste return aqui eu não posso ter, tá vendo que eu tenho o view aqui é um objeto, né? E esse outro view é um outro objeto encapsulado, então eles estão por fora, né? Desses outros componentes aqui. Eu não posso ter dois componentes assim soltos num return. Eu tenho que colocar aqui um fragment,
tá? Então, fragment é esse carinha aqui, e aqui embaixo a gente tem que fechar ele, tá? Então, eu tenho que envolver, tá, esse componente view por um fragment. Pode ver que agora ele parou de dar erro, eu vou salvar. Ainda a gente não tem um retorno visual, mas a gente vai começar a estilizar e já vai começar a ficar um pouco mais bonito. Vamos lá, eu só vou mudar uma coisa aqui, que esse container, essa casca aqui, né, que está por fora, que é essa que a gente está vendo branca, eu quero que ela fique em volta de tudo, tá? E por enquanto ela só está em volta desse texto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui então essa outra view nossa e vou colocar aqui por dentro dessa view container, tá? Este texto aqui eu também vou inserir ele dentro de uma view, tá? Então, ele vai ser inserido aqui. Eu vou salvar. Então ficou essa view container por fora de tudo. Então pode ver que ela começa aqui, ela termina aqui embaixo. E aí dentro dela ficou uma view para o texto e uma view que vai ser o nosso form com o test input e com o touch opacity. Então vamos lá, eu vou aproveitar e já fazer as configurações desse container. Aqui ele é flex 1, então como eu disse, o objetivo de quando a gente seta uma configuração de flex 1 é que aquele componente ocupe o máximo de espaço que ele puder, tá? Vou tirar aqui essas outras configurações, na verdade o background eu até posso deixar, ainda vou utilizar ele. Já colocar um pad horizontal de 20 pixels. Também vamos colocar um padding vertical também de 20 pixels, uma margem top de 20 e o background já está ali, né? Eu vou salvar, tá? Ele já atualizou ali com as novas configurações. Eu já vou fazer a configuração ali dessa view que está aqui em cima, tá? Eu vou chamar ela de body, tá? De corpo. Essa body, ela vai ser flex 1, ou seja, eu quero que ela ocupe o espaço todo que ela puder, tá? Vou salvar. E aqui então, ó, ela não tem o estilo ainda definido, então eu vou definir style e passar aqui o objeto, pedir que carregue de dentro de styles.body e vou salvar. Agora a gente vai fazer a configuração dessa view aqui, ó, tá? Do form de input. Vou chamar ele aqui de form e vou passar aqui o objeto de configuração dele. Vou passar um padding, por enquanto o padding vai ser 0. Vou passar um height de uma altura, né, de 60 pixels. Vou colocar um justify content center. Um align self dele vai ser stretch, ou seja, eu quero que ele ocupe a largura toda, tá, do componente, ou seja, ele vai ocupar de uma ponta a outra ponta. O Justify Content Center é para alinhar o item ao centro, tá? E o height é a altura dele. Deixa eu ver o que mais. Vamos inserir aqui um Flex Direction. Vai ser Row. Um Padding Top de 13 pixels. Um Border Top Width de 1 pixel. E um Border Color. Hashtag E. Já vou explicar as configurações aqui do form, mas eu vou atribuir ele aqui, ó, passar o style, vou passar o objeto styles e pedir para ele carregar de dentro de form. Vou lá, ele já meio que apareceu aqui embaixo, né? Se eu colocar um background color, vou passar aqui uma cor. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui. Aí.
é aquele carinha ali, tá? Que a gente está fazendo ele. Vou deixar essa cor aqui, daqui a pouquinho eu tiro, só pra gente ter uma noção. Então dentro dele, a gente setou ele aqui, né? E dentro dele a gente tem o text input e o touch opacity. Vamos configurar agora o teste input e o botão também, tá? Mesma coisa aqui, a gente vai passar um novo objeto de configuração. Vou pôr um nome aqui de input. Vou dizer que ele vai ser flex 1. Vou passar um height para ele também, de uns 40 pixels. Fazer um background color. Vou colocar P. Que mais? Posso colocar um border radius de 4 pixels. Um padding vertical de uns 5 pixels. Um padding horizontal de uns 10. Um border width de 1 e um border color e também, tá? Isso aqui eu estou configurando o input, onde vai ser inserido o texto lá para a gente poder adicionar a tarefa. Então a gente tem o input aqui, eu vou passar o style dele. Dentro de um objeto vai ser styles, e dentro de styles está aqui o input. Legal, ele já apareceu ali, tá redondinho. Eu também tenho que configurar o bottom. Esse aqui é o bottom. O bottom vai ter um height de 40 pixels, um width de 40, ou seja, ele vai ser quadrado, tá? O height, então, altura, width, largura. O conteúdo dentro dele, eu vou colocar um justify content, passar center, ou seja, o que tiver lá dentro eu vou centralizar horizontalmente e vou passar um align items para que eu centralize também verticalmente. O que mais? Um background color, vou passar uma cor aqui, um C6CC, que é um azul, e colocar um border radius de uns 4 pixels também, e um margin left, que é para dar um espaço ali do input de uns 10 pixels. Width, escrevi errado. Width. Agora sim. Beleza. Eu preciso passar a configuração aqui para o bottom. Então, style. Vou passar aqui o objeto. Então ele vai chamar de styles. Ponto. Bottom. Voilà. Ele já apareceu ali no canto. Eu vou tirar esse background color pra gente já ver como tá ficando. Aí sumiu o fundo, então já temos o input e temos o botão. Beleza, já deu tudo certo aqui na configuração. A gente já pode apertar aqui, ó. A gente já percebe que dá para inserir um texto. A gente tem um botão aqui do lado também. Nesse input aqui a gente pode passar algumas configurações para ele, tá? Algumas props, umas propriedades. No input aqui, ó, eu vou quebrar essa linha. Vou quebrar o final dele aqui também, para que a gente possa passar as propriedades. O que a gente pode passar? A gente pode passar um placeholder text color. Então, esse cara aqui vai ser a cor do texto que vai ficar ali escrito. Tá? Vou passar hashtag 999. Posso passar uma configuração de autocorrect. Tá? Esse aqui ele pode ser true ou false, que é para corrigir as palavras que o usuário escreve. Posso passar o placeholder. Tá? Esse é o texto que vai ficar ali.
Vou colocar aqui, adicione uma tarefa. Posso passar um max length. Aqui é o tamanho máximo que vai poder ser escrito. Tem outras configurações, mas depois a gente coloca. Tá. Se eu apagar esse carinha que está aqui, já ficou adicione uma tarefa. Tá? Bem legal, né? No botão também a gente pode colocar um ícone para dar uma ilustrada melhor, né? O que a gente pode fazer? Aqui, vou procurar Expo Icons. Primeiro link aqui, ó, Expo Vector Icons. Então aqui esse site já tem alguns ícones que a gente pode utilizar dentro do Expo. Eu vou procurar aqui um ADD. Deixa eu ver. iOS ADD, tá? E ele é do Icons. Como que a gente faz? Aqui eu preciso importar. Então, vou fazer import from. Aqui eu vou passar o arroba expo barra vector icons, tá? E aqui dentro eu vou passar a lib que eu preciso. Eu preciso dessa Ionics e da Material Icons, dessas duas. Tá? O ícone que eu vou utilizar é esse Icons ADD. O que eu vou fazer? Touch Opacity. Tá, o botão ele tá aqui embaixo fechado. Eu vou apagar. Eu vou colocar ele assim. E aqui dentro a gente vai adicionar esse Icons. Aqui eu posso fechar. E aí eu tenho algumas props para passar. Preciso passar o nome dele, tá? Que vai ser esse nome que tá aqui, ó. Também eu preciso passar o tamanho dele, que é um size. Posso passar um tamanho de uns 25. E eu preciso passar uma prop, que é a cor. Eu vou passar a cor branca. Vou salvar. Bom, já apareceu ali, ó. Parece que não está muito ao centro. Justify content, border range, margin, tá assim. Outra já deu certo. Aqui na parte de cima onde a gente vai listar as tarefas, ela é uma flat list. Então eu vou importar aqui flat list, tá? E ela vai dentro desse body aqui. Eu vou retirar o texto e colocar a flat list. A flat list ela também tem uma configuração. Eu vou passar aqui mais um objeto para configuração dela. Passei aqui como flat list e setar um objeto, tá? Ela vai ser flex 1, ou seja, eu quero que ela ocupe todo o espaço que ela tem. Eu vou passar um margin top de uns 5 pixels. Tá, vou setar o estilo aqui dela. Style. Essa aqui, styles.flatlist. Ainda não vai ter nenhum efeito visual pra gente, mas já vai ser uma configuração a menos para ser feita. O flatlist ele precisa de um dado para ser alimentado. A gente já pode utilizar aqui o useState e o useEffect. Tá. Aqui no export da função, eu vou criar uma constante aqui. Essa constante vai chamar task. Então a gente vai criar aqui a task e também a gente vai criar aqui um setTask.
tá? E vamos herdar ele aqui do use state, tá? Ele vai ser uma lista, então a gente vai setar aqui um array, tá? Para ele. A gente também vai criar uma new task e aqui uma set new task. Mesma coisa, também vai ser um use state, só que diferente do task, ele vai ser aqui vazio, tá? O task vai ficar salvo a nossa lista de tarefas, tá? Então por isso que ele tem que ser um array, tá? É uma lista. E a new task vai ficar salva esse input nosso, tá? Então a gente vai setá-la como vazio e depois ela vai ser alimentada pelo input. E como eu disse, essa task vai ser uma lista. Então, por exemplo, aqui dentro dela eu posso colocar Alisson, posso colocar Renan e posso colocar Macedo, tá? Então é uma lista de nomes, né? No caso vai ser as tasks, né? As nossas tarefas. O que a gente vai fazer? Na nossa flat list aqui tem mais algumas propriedades que a gente pode passar. Ela vai utilizar os dados da task para poder renderizar essas tasks e mostrar em tela. Então, ela tem uma própria aqui que chama data, tá? E eu passo task, ou seja, de onde vai vir os dados, tá? Tem uma outra propriedade que eu preciso passar que chama keyExtractor. Aqui eu vou colocar que ela vai me retornar um item, então eu vou pedir para ela usar o próprio item e vou pedir para converter para string, tá? O keyExtractor é uma espécie de um ID para que o React Native saiba qual é aquele item, tá? Então ele meio que identifica através do keyExtractor. Tem mais uma prop que chama shows vertical indicator. Aqui é true ou false, a gente vai passar false. A gente já tem o style. Por último aqui a gente vai passar a render item, tá? Essa propriedade é que renderiza o item na tela para que a gente possa visualizar. Ele me retorna aqui uma função que vai renderizar um texto para mim. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer uma desestruturação e retirar aqui item. E aí eu vou pedir para que ele me retorne item aqui dentro. Vou salvar e tá lá. Já apareceu alguns itens aqui pra gente. Do flat list. Deixa eu ver. Tá legal, mas a gente pode dar uma melhorada visualmente aí nessa lista. O que a gente vai fazer? Render item está renderizando um texto com um item lá dentro. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, na verdade, para que ele renderize. Eu vou colocar uma view. Deixa eu fechar a view aqui. Dentro desta view, eu vou colocar o texto e eu vou colocar um touchable opacity. Dentro do touchable opacity, eu vou colocar um ícone. Vou colocar um material icons. Passar um name aqui para ele. Delete forever. Passar aqui um size. Pode ser 25.
color, hashtag F6 4C75. Então, eu vou configurar essa view aqui de uma maneira que eles ocupem toda a linha. Aqui bottom fast list. Vou chamar ela aqui de container view. Vou passar aqui uma margem bottom de 15 pixels. Passar um padding também de 15. Um border radius de 4. Um background color vai ser hashtag e aqui falta uma vírgula, vou salvar. Eu já vou aplicar esse container view aqui em cima na view para que a gente já possa visualizar. Então a gente tem a view aqui, styles ponto container view. Já melhorou um pouco. Tem mais algumas coisas aqui pra gente fazer. Vamos colocar display flex, flex direction, row, and justify content, center, border width 1 e border color também e. Faltou esse aqui, na verdade tem que ser space between. Aí, ótimo. Vamos ver se online items dá um jeito nesse. Aí, centralizou. Ótimo. A gente precisa configurar também o texto. Vou colocar aqui texto. Vou colocar um font size de uns 14 pixels. A cor dele. Vou colocar um 333. Vou colocar um font weight bold. Vou colocar um margin top de uns 4 pixels e um tax align center. Vamos aplicar aqui o texto. Bom, já ficou legal já. Então, beleza, visualmente já está pronto já. Então a gente tem o input, a gente tem aqui o botão para adicionar e temos aqui alguns itens já na lista. Esse teclado aqui por cima do input a gente pode utilizar do React. Tem um componente que chama Keyboard Avoid View. Esse cara aqui a gente pode colocar em volta de tudo. Vou
tirar essa outra parte aqui dele. Então a gente pode colocar em volta de tudo. Eu também vou precisar do platform e passar umas configurações aqui para esse keyboard avoid view. Deixa eu só ver. Deixa eu passar algumas configurações. Keyboard offset, no caso que vai ser 0. Vou passar um behavior. O behavior é o tipo de espaçamento que vai ser. Ele vai ser um espaçamento de padding. O style, a gente precisa passar um style. Eu vou passar aqui direto, que ele vai ser um flex 1, tá? Dessa maneira aqui eu consigo passar sem precisar ter que ficar criando estilo lá embaixo. E eu vou passar o enable, tá? Nesse enable eu vou colocar uma condição. Por isso que eu importei aquele platform aqui em cima, tá? Porque o platform vai me retornar se é verdadeiro ou falso, se o OS, né, se o sistema operacional, eu vou colocar aqui, se ele é OS X, né, se ele é, e aí ele me retorna se é true ou falso. Se ele for true, o enable recebe true, e aí está ativado. Se ele for falso, ele vai ficar desativado. Tá? Isso é porque no Android já existe esse padding aqui com o teclado e no iOS não. Então a gente tem que colocar manual. Se eu não coloco isso aqui, no Android vai ficar duplicado e vai criar um dobro de espaço. Eu vou salvar e a gente já pode ver como ficou. Olha só. Então tá bem bacana, né? Então a gente pode digitar, quando aperta retorno, ele volta. Bem legal. A parte visual tá pronta, tá? Então os efeitos visuais são esses. Agora falta a gente adicionar a parte de lógica, para a gente poder adicionar aí alguma tarefa, remover, tá? Acho que a primeira aí que a gente pode fazer é de adicionar. E aí a função que a gente tem que criar, ela tem que ser assíncrona, tá? Porque tem um tempo de resposta e tudo mais. Num próximo vídeo eu entro mais em detalhes, mas a gente tem que utilizar essa opção de async e criar aqui uma function. Vou dar um nome para ela, vou deixar como addTask, tá? Então uma função e aqui a gente vai passar o corpo dela, tá? De uma maneira bem simples, o que a gente pode fazer é utilizar aqui o setTask, tá? Para receber essa informação. Um detalhe muito importante. O new task ele vai receber sempre o valor do input, tá? Sempre que aquele valor que tiver no input, ele vai estar aqui também no new task. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui o task input, né? E a gente pode passar uma propriedade aqui para ele, que chama onChangeText, tá? Esse onChangeText, ele me passa, posso extrair um texto que vai disparar uma função que é essa setNewTask, tá? E passar diretamente o texto. Nisso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou passando para newTask o valor de texto toda vez que o texto mudar. Então, o usuário digitou aqui um A, ele seta esse valor lá no newTask. Digitou um AS, ele seta de novo o valor. E assim ele vai corrigindo. Acho que tem uma maneira da gente ver mais clara. Eu posso montar aqui um useEffect e a gente monitorar esse newTask. Por exemplo, vou montar aqui um useEffect. Ele é uma função que vai disparar uma outra função com determinado evento. E aqui, por exemplo, eu vou colocar um console log passando ali no task.
e toda vez que new task alterar. Tá? Então toda vez que new task alterar, ele vai fazer um console log. Tá? Eu vou salvar aqui. Coloquei minúsculo. E aí o que a gente pode fazer é ativar aqui, ó, no emulador a opção de debug remote. O que ele vai fazer? No navegador de internet, ó, ele já me abre uma nova janela e eu posso vir aqui, ó, em inspecionar e depois console, tá? Qualquer console log que eu colocar aqui, como no caso desse aqui, né, ele imprime aqui pra mim, tá? Então o que eu vou fazer? A gente vai abrir aqui, ó, eu vou digitar um A, ele já apareceu o A aqui. Vou digitar um S, já apareceu um A e o S aqui. Digitar um D, o ASD. O que está acontecendo? Vou descer aqui. Toda vez que é alterado o input, ele está me retornando o onChange text aqui, ó. E aí ele seta no new task e o texto, tá? Então toda vez que altera o texto dentro do input, o new task está recebendo um novo valor. E também para apagar, toda vez que eu apago, ele também corrige o valor, tá? Então, isso em tempo real. Eu vou aqui desabilitar o modo de debug. Eu vou tirar aqui o nosso useEffect. Então, a gente já sabe que toda vez que o usuário digita a pesquisa, new task, a pesquisa, toda vez que o usuário digita a nova tarefa, né, new task está sempre com o valor atualizado. Então o que a gente vai fazer? A gente só precisa pegar a tarefa que está no new task e atribuir a task, tá? Jogar, adicionar ela nessa lista aqui que a gente já tem. Como que a gente pode fazer isso? A gente usa o setTask, tá? E atribui o valor a ela, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui a lista, tá? E eu não posso somente atribuir o valor aqui de new task. Se eu fizesse desse jeito, os valores do useState são imutáveis. Então, isso quer dizer que se de uma vez eu jogar new task, eu perco todo o valor que estava aqui da lista e atribuo somente a um novo valor, que é new task. O que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que passar, eu coloco aqui 3 pontos e eu tenho que passar task. Tá? Dessa maneira eu estou atribuindo tudo que já tinha em task mais o new task. Ou seja, eu atribuo toda a lista que já existia de novo, né, no useState e mais o task, tá bom? Vou salvar aqui. Falta a gente atribuir a função addTask lá no nosso botão, né? Porque por enquanto o botão não tem efeito nenhum. O nosso botão está aqui embaixo. Touch Opacity, tá? Ele está aqui. Ele tem uma função que chama onPress. OnPress, tá? E ela serve justamente para que toda vez que o botão for apertado, disparar uma função. Eu não posso deixar ela desse jeito, porque senão ela ficaria disparando repetidas vezes. O que eu tenho que fazer é colocar uma função para disparar essa função, tá? Dessa maneira já funciona perfeitamente, tá? Vou fazer aqui um teste, vamos digitar aqui teste e vamos enviar. Já apareceu ali, eu vou clicar em retorno, já apareceu a nossa nova lista, né, de tarefa teste, tá? Duas coisas que aconteceram aqui. A gente conseguiu adicionar, porém ainda tá com o valor aqui, isso não é muito legal. E o teclado continua lá em cima, né? A gente adicionou aqui, por exemplo, eu vou colocar um 2, eu adiciono,
Ele continua com o valor e continua aqui. Seria mais interessante que o teclado descesse sozinho e também limpasse esse valor. O que a gente pode fazer? Após o set task aqui, a gente pode colocar um input. Esse text input, a gente pode passar, dizer que ele tem o valor de new task. Tá? Ou seja, tudo que tiver de valor no new task vai ter aqui no input. Isso quer dizer que se de alguma maneira eu conseguisse modificar o valor de new task aqui, se eu colocasse teste 1, muito provavelmente já iria aparecer aqui na frente teste 1. Tá? Isso é importante porque assim que a gente setou, né, o novo valor aqui para a nossa lista, eu posso fazer o seguinte, eu posso setar o set new task, posso setar um novo valor para ele como vazio, do mesmo jeito que eu iniciei ele aqui, ó. Iniciei ele vazio e eu estou falando aqui, ó, após você setar, né, após você adicionar a nova tarefa, seta new task como vazio. Eu setando como vazio, como a gente colocou lá que o valor do input é o mesmo de new task, a gente já limpa ele, tá? Então, vou salvar e a gente já vai fazer um teste. Por exemplo, aqui eu vou apagar o 2 e vamos adicionar um 3. Vou clicar no botão. Ele já limpou o valor do input, tá? O que a gente pode fazer sobre a respeito do teclado, tá aqui em cima, a gente pode importar o keyboard, tá? Vou pôr uma vírgula aqui e importar keyboard, tá? O keyboard eu posso colocar, após aqui ele limpar o input, colocar keyboard.dims, tá? Que ele é uma saída do teclado, tá? Ele dispensa o teclado. Então eu vou fazer um outro teste aqui. Vou colocar um teste 4, adicionar, e ele dispensa o teclado e já desce. Legal, né? Tá ficando bacana, tá? Aos poucos está criando corpo o nosso aplicativo e faltam poucas coisas agora, tá? O que a gente pode fazer? Tem mais uma opção que a gente pode ser que nos dê problema na hora de adicionar alguma tarefa. Lembra que na hora de adicionar aqui na nossa flatlist, a gente usa o KeyExtractor, né? Que é um ID, é uma identificação dessa tarefa. E a gente só tem o nome, né? Só tem o item ali, o nome, né? Não tem outra coisa para se identificar. E a gente pode ter problema se repetir esse nome, tá? Como ele usa esse nome e item para poder identificar, na hora de deletar, ele pode meio que se perder e a gente ter problema. Então seria interessante nós não permitirmos que o usuário adicionasse duas tarefas com o mesmo nome, tá? Seria bem bacana. Como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? A gente pode vir aqui na nossa função de adicionar e pode fazer uma verificação, tá? Eu vou criar aqui primeiro uma constante, eu vou chamar ela de search. Opa, search. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse state que a gente tem aqui, que é o task, e vou pedir para ele fazer um filter, tá? E desse filter eu vou pegar task, vou pedir para ele me retornar task se tem algum igual no new task, tá? Basicamente aqui ele está verificando se dentro de task tem algum do new task, ou seja, dessa nova tarefa aqui que a gente quer colocar, será que já tem alguma igual dentro de task, dentro dessa lista de tarefas? Então, da nova que eu estou digitando aqui, na hora que eu vou adicionar, que eu clico no botão, ela vai entrar aqui e ela vai verificar isso aqui.
Então, da nova tarefa que eu estou digitando, já tem alguma igual? E aí ela vai setar aqui no search. Aí o que eu posso fazer? Eu posso montar um if aqui. Tá? Existem algumas maneiras de ser feito, mas essa aqui é uma maneira que abrange bastante coisa. E eu posso fazer o seguinte: se search.length for diferente de zero, tá? Eu estou pedindo para ele contar. Tá? Se for diferente de zero, eu vou pedir para ele emitir um alerta. Tá? Então eu vou importar aqui alert. Tá? Eu pedi para ele emitir um alerta. Então, se ele for diferente de zero, quer dizer que ele tem uma palavra igual. Tá? Se ele for igual a zero, quer dizer que ele não encontrou nenhuma palavra igual. Então, se ele for diferente de zero, ele tem uma palavra igual. Eu vou fazer um alert, alert, e aqui dentro, esse alert é aquelas mensagens de alertas, aquelas caixas de texto que a gente recebe direto do celular, do sistema operacional. Então a gente vai enviar uma dessa. E a gente vai passar aqui, vou passar um texto, tá? Com atenção, e depois eu vou passar na verdade estou passando um título, né? E agora eu vou passar um texto que vem dentro dessa caixa de texto, tá? Então aqui, ó, nome da tarefa, repetido, tá? E vou com ponto e vírgula aqui. Após essa mensagem, eu coloco o return. Por quê? Para ele não prosseguir. Se eu já dou um return, ele não executa essas duas aqui. Ele não salva, né, a tarefa e ele não limpa o teclado. Tá? Uma outra verificação que eu também posso fazer é que hoje, do jeito que está aqui, mesmo sem digitar nada, se eu clicar, eu consigo adicionar uma tarefa vazia, sem nada. Então o que eu posso fazer também é mais uma verificação. Eu posso fazer o seguinte: se new task for igual a vazio, então eu faço um return. Tá? Ou seja, da maneira que está, vou pedir para recarregar aqui o aplicativo, da maneira que está vazio, se eu clico, não vai fazer nada. A função já dá um return logo aqui, ela não termina de executar os outros processos. Tá? Vou fazer aqui um contest, vou adicionar, e vou adicionar outro contest, ou seja, igual, na esperança de que rode o nosso filtro aqui, funcione e ele caia nesse alerta aqui. Olha, ele me deu alerta, atenção, o nome da tarefa repetido. Vou dar um OK. Ele voltou para cá. Eu teria que mudar, né, o teste 2, aí sim ele iria aceitar. Deixa eu dar um retorno. Vamos de novo. Teste 3. Perfeito. Tá? Então, a gente já tem todo o visual do nosso aplicativo, a gente já tem a função de adicionar, tá? Já tem uma tratativa aqui, então não aceita nada vazio, faz um filtro caso já exista, tá? Limpa o nosso input e também dispensa o nosso teclado. Bem legal. Agora a gente pode fazer a opção de remover. Bom, vamos lá. Vamos criar a função de remover, tá? Assim como a função de adicionar, ela é uma função assíncrona, tá? Então, async function, e eu vou colocar aqui remove task, tá? Então, função, corpo da função. Basicamente, a gente utiliza uma função até parecida com essa aqui de filtro daqui de cima, tá? O que a gente faz é setar um estado, então set task, eu passo ali o task.filter, então ele vai me retornar tasks, e eu vou pedir para filtrar tasks, o que foi diferente.
Ah, um detalhe, eu tenho que receber aqui nela o item que a gente quer remover, tá? E eu vou pedir aqui para filtrar tasks de item, tá? O que for diferente. Vamos achar o botão de remover, tá ele aqui vermelho, touch opacity. Mesma coisa que lá embaixo, ele tem uma opção de on press, tá? Mesma coisa, coloco uma função para disparar e coloco remove task e passo item, tá? Que é o requisito da função aqui, ó. Preciso de item para poder filtrar e setar, tá? Vamos testar. Aqui do lado já posso clicar, ó, removeu 3, removeu 2, removeu o teste, tá funcionando. Uma coisa legal que a gente pode pôr aqui é essa mensagem de alerta, tá? E confirmar, tal, porque às vezes pode ser que o usuário simplesmente aperte aqui e não queria excluir, mas acabou excluindo. Então a gente pode colocar uma confirmação com um alerta. Como ficaria? Poderia fazer alerta, alerta, e passar aqui, ó, uma função, vou passar um texto, tá? Vou colocar aqui, ó, deletar task, tá? Esse é o título do texto, na verdade, e esse aqui é o texto que viria logo abaixo, tá? Essas mensagens. Vou colocar tem certeza que deseja remover esta anotação. Beleza, o texto está aqui. E aí, o que a gente pode fazer? Após ele, eu posso passar uma lista. E dentro dessa lista eu posso passar um objeto. Nesse objeto eu posso passar um texto, que aí são os dois botões que vão na mensagem, tá? Então o primeiro botão é o botão de cancel, tá? E vou pôr uma vírgula aqui, e aí depois da vírgula a gente coloca o que a gente quer que aconteça. Então como é um botão, ele tem aqui a função de onPress, eu vou colocar para ele disparar uma função e vou colocar um return, ou seja, se ele chegar aqui, simplesmente ele não retorna nada, é cancelada a operação, tá bom? Aqui eu posso passar o estilo dele, e o estilo eu vou passar aqui cancel. Depois desse objeto, eu posso passar mais um objeto, que é o objeto do outro botão, que seria o botão do confirmar, tá? Então vou pôr aqui texto, e aqui na mensagem de texto eu vou passar um OK, tá? E aí a mesma coisa, vou passar aqui uma função, que é o onPress, ela vai disparar uma função, e eu vou utilizar essa função que a gente já criou aqui embaixo para ela disparar. Aqui eu posso só tirar esse carinha aqui, tá? A gente fecha o objeto, a gente fecha aqui o array, e tem mais uma opção aqui que eu posso passar, que se essa caixa de mensagem é cancelável, e a gente vai colocar false, que não, ela não é cancelável, tá? Aqui eu também posso fechar e salvar, tá? Então agora, quando o usuário for deletar, aparece deletar task, ou seja, a tarefa, né? Tem certeza que deseja remover essa anotação, ele pode cancelar, ou então ele pode vir aqui e dar um OK, e ela faz a remoção, tá? Bom, a gente já consegue adicionar, a gente já consegue remover, mas a gente ainda está com essas tarefas aqui, né? Setadas na mão. Eu vou limpar elas, salvar. E aí aquele negócio, a gente adiciona uma tarefa, mas caso a aplicação reinicie, fechou e abriu o aplicativo, a gente está perdendo todos os dados. E o que a gente pode fazer? Existe uma opção que chama Async Storage, tá? Essa
A Sync Storage ela permite a gente salvar e ler dados da memória do celular. Tá? Então o que a gente pode fazer? Vou fechar aqui a função de adicionar, vou fechar a função de remover. Eu vou criar aqui um useEffect. Tá? Ele é uma função que dispara uma outra função em determinada situação. Tá? E aí a gente pode fazer algumas coisinhas. Toda vez que modifica a task, então ou a gente está adicionando uma tarefa nova ou a gente está removendo uma tarefa nova. Como foi que eu disse que funciona o useEffect? Dispara uma função com determinada situação. Então o que eu posso fazer? Toda vez que modifica a task, tá? Toda vez que modifica a task, ou seja, toda vez que adiciona uma nova task, uma nova tarefa ou que remove, eu quero que ele salve na memória local do telefone. Tá? E como que eu posso fazer isso? Eu vou criar uma função aqui dentro, ela também é assíncrona, tá? E eu vou colocar ela como salva dados, tá? Função, corpo da função, tá? E aí eu vou chamar esse async storage e vou fazer o seguinte: assim como eu faço num add ou num remove, que eu faço set task, tá? Eu também no async storage eu posso fazer aqui um set item, tá? É uma função e eu preciso passar uma chave, tá? Para identificação. Eu vou passar item, tá? Só para identificar o espaço alocado lá na memória que vai ser salvo, tá? Os nossos dados. Então essa é a chave item. Na verdade, eu poderia passar como task, né? Só para não ficar mudando muitos nomes. Aqui a gente tem que passar o dado como JSON, tá? E eu preciso converter esses dados. Então eu utilizo uma função de dentro do JSON que chama stringify, tá? E passa aqui tasks. Aliás, task, né? Que é o nosso state aqui, tá? Então toda vez que task modificar, eu vou rodar essa função, fazer o async storage, salvar lá dentro, né, na chave task, a minha lista de task, beleza? Assim que eu fecho a função, eu criei a função, mas ela ainda assim não roda, eu preciso chamar ela, tá? Então aqui eu faço um salva dados, tá? E coloco aqui a função para ser executada. Vou salvar. Coloquei um A maiúsculo. Prontinho. Beleza. Esse useEffect já me garante que toda vez que modifica a lista de task, já é salva, tá? Na memória do celular essa lista. Agora eu preciso de um outro useEffect, tá? Então, como eu disse, ó, uma função que é disparada com determinado evento. Eu vou precisar de uma outra função que ela carrega esses dados quando o usuário abriu o aplicativo, tá? Mesma coisa, uma função assíncrona. Eu vou pôr aqui como carrega dados, função, corpo da função. E aqui eu preciso fazer o seguinte: eu preciso verificar se existe. Então eu vou criar uma constante, tá? Também como task, não tem problema. E aí ela vai receber o async storage. E aqui eu vou fazer um get item, tá?
Eu precisei colocar um await porque é uma função que pode ser que demore, então eu dependo desse dado para poder abrir o celular, terminar de abrir o aplicativo. Não posso permitir que o aplicativo abra sem que isso aqui esteja carregado, sem que eu tenha uma resposta, tá? Então eu coloco para aguardar, tá? E faço um get item aqui e coloco aquela chave que eu coloquei aqui embaixo, tá? Que é, olha, busca nessa chave aqui, nesse banco de dados aqui que está salvo, os dados que eu preciso. Dentro dela, beleza, então a gente já sabe que task vai receber esses itens ali. Aí eu preciso verificar se tem, né, se tem alguma coisa ali. Então o que eu vou fazer? Esse task, tá? Então se tiver task, eu faço set task e aí eu converto de volta, né? Porque eu converti para JSON e eu preciso desconverter. Então eu faço um JSON ponto parse e passo aqui task, tá? Aqui a gente fechou o if, aqui a gente fecha a função e após a função eu chamo a carrega dados. Vamos ver se deu tudo certo. Então eu vou fazer um teste aqui, vou adicionar teste, beleza. Eu vou recarregar o aplicativo, já não perdeu os dados, tá? Vou adicionar mais um teste 2, espaço 2. Agora eu vou fechar o aplicativo e abrir ele de novo. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, fechei. Vou abrir o Expo. Tá aqui o app to-do list. Vou abrir ele. E voilá. Tá aí o nosso aplicativo funcionando. Tá? Então a gente conseguiu fazer aí todas as funções. Espero que não tenha ficado muito longo, mas são itens necessários para que o aplicativo funcione, né? Para que seja o mínimo completo. Ainda tem bastante coisa que a gente poderia adicionar, né? A parte de edição, uma tarefa completa, né? Ticar aqui que já foi feito ou não. Mas a ideia desse vídeo é mais ajudar as pessoas a terem um primeiro contato aí com o aplicativo, com a parte de programação. Então tentei ser o mais simples possível e mais direto que eu consegui, tá? Espero que esse vídeo te ajude. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários, tá? Na descrição do vídeo tá o meu Instagram, caso você queira mandar mensagem por lá também. E é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá. Eu respondo assim que for possível. Valeu e até mais.